Olá, ponta de lança! Aqui quem fala é o Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta a África e as suas nações. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, política, cultura e sobre o futebol do continente africano. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país de África, para que dessa forma possamos conhecer as nações que compõem o continente. Nesse episódio vamos apresentar Comores. O nome atualmente se refere apenas às ilhas menores, vizinhas de Madagascar, mas já foi utilizado para batizar todo o território insular. Comores vem do árabe Camar, ou Cumir, e quer dizer lua. A União das Comores é um país formado por ilhas, localizadas no meio do Oceano Índico. Um dos menores países do continente africano, em relação à população e território, Comores é marcado pelas belezas naturais que cercam suas terras. As Ilhas Comores são habitadas desde aproximadamente o ano 500 d.C. Ao longo dos séculos, as Ilhas Comores foram invadidas por uma sucessão de diversos grupos da costa da África, Golfo Pérsico, Indonésia e Madagascar. Os exploradores portugueses visitaram o arquipélago por volta de 1505. Os Shirazi, subgrupo do Swahili, migrantes árabes, introduziram o Islã no local aproximadamente neste mesmo momento. Entre 1841 e 1912, a França estabeleceu o domínio colonial sobre as ilhas Grande Comore, Anjouan, Mayotte e Morreli, e as colocaram sob a administração do governo geral de Madagascar. Mais tarde, colonos franceses, empresas públicas e ricos mercadores árabes estabeleceram uma economia de plantação que usava cerca de 1/3 da terra para as culturas de exportação. Após a Segunda Guerra Mundial, as ilhas se tornaram um território ultramarino francês e foram representadas na Assembleia Nacional da França. A autonomia política interna foi concedida em 1961. Posteriormente, foi firmado um acordo com a França em 1973 para Comores se tornar independente no ano de 1978. Em julho de 1975, no dia 6, o Parlamento das Ilhas Comores passou uma resolução declarando a independência unilateral. Os deputados de Mayotte se abstiveram. Como resultado, o governo das Comores teve apenas um controle efetivo sobre Grande Comore, Anjouan e Morreli. Mayotte segue até hoje sob administração francesa. As 3 ilhas do Oceano Índico experimentaram mais de 20 golpes ou tentativas de golpes, começando apenas algumas semanas após a independência, quando o primeiro presidente, Ahmed Abdallah, foi derrubado em um golpe patrocinado pelo mercenário francês Bob Denard. A polícia das Comores seguiu atormentada pela instabilidade política e pela guerra civil, com numerosos golpes e tentativas de secessão. A tentativa mais recente foi na ilha de Anjouan, em 1997 a 1999, onde facções rivais não chegaram a um acordo sobre a possibilidade de declarar a independência ou para se juntar à França. Em 1999, o então coronel Assoumani Azali assumiu o governo nacional em um sangrento golpe de Estado, se comprometendo a deixar o cargo em 2000. Porém, em vez disso, em 2001, Azali deixou as Forças Armadas e concorreu como candidato civil à presidência nacional, sendo ele eleito em uma disputa com alegações de fraude. Em junho de 2007, as eleições em Grande Comore e Morreli foram realizadas dentro do cronograma, mas em Anjouan, o governador Mohamed Bakar realizou uma eleição simulada e declarou-se governador para mais um mandato. Em março de 2008, forças nacionais, com apoio da União Africana, restauraram a regra constitucional em Anjouan. A nova eleição para a ilha foi realizada de forma pacífica em junho de 2008. Após as eleições no final de 2010, o ex-vice-presidente Iklilo Doinini foi empossado como presidente em 2011. Após as eleições de 2016, Azali Assoumani tornou-se novamente presidente do país, desta vez para um 3º mandato. Desde então ele ocupa o cargo da presidência, cujo mandato é previsto para terminar em 2021.
Os idiomas oficiais de Comores são árabe, francês e comorense. O território de Comores se estende em 2.235 km², um dos menores de toda a África. Aproximadamente 900 mil pessoas vivem nas Ilhas Comores, uma das menores populações do continente. Muitos comorenses têm uma mistura de raízes africanas, árabes, malaias e indonésias. A maioria da população é seguidora do islamismo. A moeda oficial de Comores é o franco das Comores. O território nacional não possui fronteiras terrestres, mas está localizada próximo a Moçambique e Madagascar. O país encontra-se na região da África Austral. Sua capital é Moroni. Comores é membro do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, o FMI, da Organização das Nações Unidas, a ONU, da União Africana, dentre outras entidades. A economia nacional é pouco desenvolvida. As principais fontes de receitas financeiras são a agricultura e o turismo. Os setores mais importantes da economia comoriana são a agricultura e a pesca. Entre as culturas estão coco, banana, mandioca, arroz, cravo da Índia, baunilha e ylang-ylang, uma flor usada em perfumes. Pequenas fábricas produzem perfumes, cimento, sabonetes, objetos de madeira e tecidos. Os principais parceiros comerciais das Comores são França, Alemanha, Estados Unidos e Madagascar. A culinária de Comores tem influência do leste da África, do sul asiático, da Indonésia e também da França. Baunilha, coentro, noz moscada e outras especiarias são muito usadas na cozinha, assim como o peixe fresco e a carne de carneiro. O país é o maior produtor mundial de ylang-ylang, uma essência usada na perfumaria, além de ser um grande produtor de baunilha. Palmeiras e o mar azul turquesa dão a Comores um ar de encanto tropical. Apesar da sua beleza, as Ilhas Comores permanecem aparentemente impenetráveis em relação ao turismo massivo. O governo estima que, em média, 3 mil turistas por ano visitem a região. A principal ilha que tem o turismo como sua grande atividade é Grande Comore. A metade sul da Grande Comore é dominada pelo grande vulcão Karthala, um dos mais ativos do mundo e, por isso, um destino popular para os aventureiros. Morrele é a menor das Ilhas Comores e a menos povoada. Com encostas florestadas e um enorme parque nacional, possui um importante local de desova de tartarugas. Já Anjouan é a mais populosa das Ilhas das Comores. Junto com Morrele, é o único lugar onde os visitantes podem ver morcegos que se alimentam de frutas ameaçadas de extinção. A música Taarab, de Zanzibar, ilha que pertence à Tanzânia, é um dos gêneros mais influentes das Ilhas Comores. As seleções de Comores nunca disputaram uma edição de Copa Africana de Nações ou da Copa do Mundo. A equipe masculina nunca passou da primeira fase da Copa do Conselho das Associações de Futebol da África Austral, a Copa COSAFA. A equipe feminina disputou poucas partidas em sua história. Sua estreia aconteceu em 2006. Desde então, a seleção feminina de Comores disputou algumas qualificatórias para o Campeonato Africano de Nações Feminino, amistosos e também possui algumas participações na Copa COSAFA. A Comoros Premier League é a principal competição do futebol masculino no país. Alguns dos maiores campeões nacionais são Quan North, com 7 títulos, Elan Club, com ao menos 3 conquistas, e Volcan Club, com 4 conquistas. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre Comores. Acompanhe a gente nas redes sociais e fique por dentro das novidades do Ponta de Lança. Aproveite também para deixar o seu feedback e sugestões sobre as nossas produções por lá. Siga a gente no @pontalanca no Twitter, curta nossa página no Facebook, siga o nosso perfil no Instagram, confira os textos na nossa página do Medium e também ouça este e outros podcasts da casa, através de agregadores de podcasts e também de plataformas de áudio digital como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Deezer, entre outros.
Busque por Ponta de Lança Podcasts que você provavelmente vai nos encontrar. Em nome da equipe do PDL, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço a sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. E também não se esqueça de que Ponta de Lança é #paixão por ousar. Até mais, tchau!